Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero neste momento, neste vídeo, levar um conhecimento para vocês a respeito do chamado, do envio de Jesus para pregar o Evangelho. Por que Jesus se preocupou muito em falar a respeito desse assunto? Porque o Senhor, ele tem uma visão ampla do mundo inteiro. Ele sabia muito bem que o envio dos apóstolos, dos 12 que ele escolheu, e dos demais que ele escolhera durante o seu ministério, e de todos que iriam aderir à Igreja de Jesus em toda a terra durante o seu ministério ou ministério da igreja. Com isso, nós entendemos que a multidão na face da terra é de um tamanho incalculável. Eu sempre falo nos meus vídeos da quantidade aproximada do planeta Terra de pessoas existentes na Terra. Está muito frio aqui onde eu estou pregando, onde eu estou hoje, e por estar muito frio, estou usando uma blusa bem forte onde está aqui, bastante coberto frio aqui nesse lugar, está muito frio. Aqui é as aproximadas do litoral, aproximada do Campo do Jordão, é muito frio. Então, Jesus enviou, lá no capítulo de número 16 de Marcos, é a melhor palavra que eu já pude ver. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Capítulo 16, versículo 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é uma decisão. Quando Jesus citou essa palavra, ele já estava fazendo o envio dos pregadores. Eu vou falar de duas coisas importantes a respeito do chamado. Primeiramente, esse chamado geral aí por todos, para que todos que aderissem à igreja dele na face da terra, porque quando ele falou isso, ele já havia sido ressuscitado. Ele já tinha ressuscitado dos mortos, estava vivo na terra, lá no Monte das Oliveiras, quando ele reuniu com aqueles que foram convocados a estar com ele no Monte das Oliveiras, é que ele citou essa palavra. Ele disse: pessoal, gente, olha, meus amigos, meus irmãos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque ele sabe muito bem o que ele veio fazer. Porque eu vou fazer um entre parênteses aqui. Veja bem, por que você tem que ouvir o evangelho? Por que eu preciso ouvir o evangelho? O evangelho é a verdade do que ele veio fazer. Qual foi a verdade que Jesus veio fazer? A verdade que ele veio trazer é falar das boas novas da salvação. Porque, mais um parênteses aqui, mais uma palavra única. Toda a humanidade, preste bem atenção, toda a humanidade, todo o povo da terra, apesar de religiosos que são, tem muita gente seguindo as religiões que ajudam uns aos outros, as religiões que têm o seu devido valor,
e é valorizada por muitas pessoas. Mas só existe uma coisa. A pergunta é: por onde vem a salvação? E tem uma coisa: não podem obrigar a ninguém. Jesus, um dia pregando, ele falou para os judeus dizendo assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele disse: quem quiser vir após mim. Ele não disse: vocês são obrigados a vir após mim. Ele não disse. Ele disse: quem quiser. Ninguém pode obrigar a ninguém a ir para uma igreja, ou seja, aceitar a palavra de Deus. Só que é uma decisão da pessoa. Você tem o dever, se a pessoa te der ouvido, ou te perguntar, ou mesmo que não pergunta, mas te der ouvido, você falar a verdade, sem aceitar Jesus. A palavra que eu aprendi desde que eu era jovem. Desde que eu era jovem, eu aceitei Jesus, eu era bem moço, hoje eu estou com mais de 70 anos de idade. Sempre, quando eu ouvi a palavra de Deus, foi dito que para que sejamos salvos, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Não teremos outro meio de ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Mas você pergunta para mim: como o senhor prova isto na Bíblia? Lá no Evangelho de João, São João capítulo 14, versículo 6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho que conduz à salvação. Agora eu quero tirar mais um pouquinho de um parênteses aqui e dizer para você uma palavra. Dura coisa é a pessoa estar considerada sem salvação. Quando a pessoa morre, o espírito da pessoa, ou seja, a alma da pessoa, que é o espírito da pessoa, ele não morre. Ele sai do corpo e ele vai direto a Deus. Quer dizer, ele vai para o lugar determinado. Ele sai, ele desprega, vamos falar para você entender. Ele desapega de tudo desse mundo, ele sai do corpo e ele, a partir do momento que ele sai do corpo, o espírito da pessoa, ele não pode mais ficar nessa atmosfera aqui, ele não pode mais ficar nesse primeiro céu aqui, ele não pode ficar nesse lugar mais. Poucas pessoas entendem isso, são poucas as pessoas que entendem isso, que a pessoa sai do corpo e vai para um lugar determinado para ele estar. Só que, para que a pessoa seja salvo antes de acontecer a morte no corpo dele, ele precisa estar considerado salvo. Aí você pergunta: mas como que eu vou saber que eu sou salvo? A partir do momento que você aceita Jesus, arrepende dos pecados, desapega das coisas desse mundo pecaminoso, esse mundo usado pelo inimigo, afasta desse mundo, liga-se a Deus e coloca sua vida na mão de Deus. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, arrepende dos pecados, a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado, assim que ele crer, ele procura um servo de Deus e pede esse servo de Deus para o batizar. E ele, sendo batizado nas águas, ele morre para o mundo e vive para Deus.
Coloque a sua vida na mão de Deus hoje ainda. Deus tem um plano para você. Deus te abençoe, Deus te guarde. A gente vai falar mais vezes a respeito desse assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe grandemente a todos que me assistiram nesse vídeo maravilhoso. Deus abençoe, amigos.